Olá, professor, tudo bem? O texto que eu escolhi foi o texto de Paulo na carta aos Colossenses. Logo no capítulo 1, está registrada a passagem que eu escolhi no versículo 13 ao verso 23. Eu vou ler rapidamente para a gente iniciar. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove Deus que residisse nele toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo seu sangue na sua cruz, por meio dele também reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eras estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vocês reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e foi pregado a toda criatura debaixo do céu, a do qual eu, Paulo, sou ministro. Desde o início, uma das práticas mais comuns e mais antigas da humanidade, sem dúvida, é o ato, é a capacidade que o homem tem de dominar. O homem dominou as técnicas de construir ferramentas, de dominar terras, também dominou sobre os animais. E uma característica que o homem desenvolveu também, que não é uma característica louvável, é a característica de dominar as outras pessoas, de se achar no direito de ter outras pessoas como posse, como dominador de outras pessoas, onde os seus interesses egoístas e muitas vezes de poder fazem com que eles acreditem que podem possuir outras pessoas, dominar outras pessoas. Nos reinos mais antigos, como os egípcios, por exemplo, né, era muito inerente do governo, do projeto econômico dos impérios antigos, ter escravos para fazer a economia rodar, para o trabalho mais pesado, para o trabalho mais servil. Viviam sobre condições extremamente insalubres, condições precárias de vida, de alimentação, de estadia. Os assírios também tinham essa característica de invadir e transportar as pessoas do seu lugar nativo para o meio da Síria, né, para se tornarem cidadãos agora assírios. Os babilônios também tinham essa prática, traziam os povos conquistados na emancipação do seu território, eles traziam essas pessoas, esses prisioneiros, para o meio do seu reino, para o meio do seu território. Os romanos também tinham essa prática, caminhando um pouco mais na história. Os romanos, eles tinham políticas de escravidão um pouco diferente dos povos mais antigos. Na virada do século I, a gente já vê que alguns escravos, eles, independente da sua crença, independente da sua religião, da sua raça, da sua língua, alguns já tinham status diferente. Alguns poderiam conquistar a própria liberdade trabalhando, juntando algum valor para depois comprar a liberdade. Dando um salto na história, a gente vê o período das navegações e a gente vê que naquela expansão da navegação, a história da escravidão no mundo, ela teve um up, porque aí ela foi específica de um povo. Os africanos, eles foram moeda de troca, era um mercado rentável, haviam-se encomendas para ter negros como escravos. Então, eles eram transportados e vendidos muitas vezes pelos próprios africanos para outros países, para a colonização das 3 Américas, por exemplo. Elas foram colonizadas e foram
construídas na base do tráfico negreiro, do tráfico negreiro. Então muitos negros, eles eram escravizados e trazidos em condições, viviam em condições completamente insalubres, situações completamente difíceis no ser humano viver, né? E nasciam escravos, né, no meio, e eles morriam escravos também. Então muitos deles tiveram esse fim, essa sina na sua vida. No Brasil, a gente também teve essa visita dos portugueses trazendo muitos escravos negros, né? E paralelo a isso, nós vemos os indígenas também foram transformados em escravos. Então, era uma vida de completa submissão ao poder de Portugal, ao reinado de Portugal. E nós vemos que a escravidão, ela fazia com que as pessoas não tinham uma esperança de mudar de vida, uma esperança de que poderiam ter uma vida melhor para a sua descendência. E Paulo, aqui nesse texto que nós lemos, ele parece falar sobre algo muito semelhante. Paulo, ele aponta que há um tipo de escravidão que não é algo inerente a um povo específico, não é algo inerente a uma nação específica, a uma idade, a uma faixa etária específica. Paulo, ele insere todos os homens como escravos de um império de trevas. Homens que são súditos de um reino de trevas, de um reino de maldade, que não são indígenas, não são negros, não são pardos. Todos os homens estão sujeitos à escravidão do pecado. Ele diz que todos nascem escravos, todos nascem prisioneiros, todos nascem algemados pelo pecado. E nesse governo de tirania, de dor e de sofrimento, o príncipe das trevas é quem governa. Satanás é o seu nome, a antiga serpente, o dragão. Ele governa com mentira, com devassidão, com desprezo, com engano, as pessoas que não têm a Cristo. Nesse mundo, nessa esfera, nessa jurisdição na qual Satanás governa, as pessoas vivem sobre o engano, sobre a mentira, no estado de completa rebelião. É um reino onde não há organização, não há negociação, é um lugar, é um ambiente onde as pessoas nascem escravas. Todo mundo já nasce, todos nós já nascemos nesse estado, todo homem nasce sob jurisdição do diabo, sob a jurisdição do poder deste mundo, né, das potestades e dos principados. E neste reino de escravidão, nesse reino de aprisionamento pelo pecado, onde Satanás é o governante, não há negociação, os homens eles não conseguem se desvencilhar, a sua alforria não vem pelas suas próprias forças. É impossível negociar com o pai da mentira. Cada vez que se tenta negociar com Satanás, a dívida somente aumenta e a prisão também. Não há como se desvencilhar das garras de Satanás e da bola de aço do qual o pecado nos prende e nos impede de caminhar, nos impede de viver. Não há esperança, não há uma luz no fim do túnel. É uma vida de escravidão, de reclusão. É uma vida sem perspectiva de mudança. É uma vida que não há projeção de que um dia as coisas vão melhorar. É uma vida que é sem motivação. É uma vida sem rumo. E esse reino que é governado por Satanás é um reino que Satanás nos coloca em oposição ao reino de Deus, ao império da luz. Satanás, ele recruta os seus súditos para odiarem a Deus. E ele diz que alimenta no coração dos homens de que Deus não existe, de que eles podem ser quem eles quiserem. A pior prisão na qual Satanás imprime no coração dos homens é que eles podem ser quem eles quiserem, de que a verdadeira liberdade é eles serem quem eles quiserem. E mal eles sabem que estão escravos da própria vontade, escravos da própria carne, e jamais conseguirão se desvencilhar dessa escravidão proposta pelo diabo pelos seus demônios e pela sua conspiração maligna. É um reino de escravidão completa, não há vislumbre. E quando você lê o texto, nós já iniciamos com a máxima maravilhosa que Paulo traz
para as pessoas de Colossos, para os habitantes daquela igreja, que foram muito bem ensinados por Epáfras, porém ele dá uma ênfase, porque havia muitos gnósticos naquela cidade grega, que não acreditavam que Jesus era Deus e muito menos que Jesus era o Logos, o Criador de todas as coisas, por meio do qual tudo se fez. E ele mostra já na introdução dessa perícope que ele nos libertou do império das trevas. Só o único capaz de libertar o homem da sina pelo qual ele nasceu de escravidão. Jesus é o verdadeiro libertador. Jesus é o rei que é um exército de um homem só, um rei que sozinho tem o poder de destruir o império das trevas e todo o seu exército, e nos tomar, e nos transportar. Essa palavra tem a ideia de realmente de tirar com raízes e tudo e transportar para outro lugar. Assim como um jardineiro tira uma planta com as suas raízes e vai plantar em outro lugar, é exatamente o que Jesus faz com aqueles que confiam na sua obra, com aqueles que foram salvos por ele, que foram resgatados por ele desse império de trevas, desse império de maldade, sob a jurisdição de Satanás. E nós somos o espólio dessa guerra vencida por Jesus. Nós somos aquilo que ele conquistou. Por isso ninguém pode nos arrebatar das suas mãos poderosas, porque ele nos dá a redenção. Ele é o Criador e ele é o libertador. Ele é aquele que no início de tudo foi criado por meio dele, e agora ele se derrama. A sua vitória é a nossa vitória, porque ele nos resgata desse mundo caído, desse mundo que só visa a dor, o interesse próprio, a falta de altruísmo, a falta de solidariedade. Onde a escravidão do pecado faz com que as pessoas se achem melhor do que as outras, onde se levantam tiranos que sacrificam a vida de inocentes em prol do seu projeto de poder. Nós temos salpicados pela história vários exemplos de homens que visaram apenas a sua própria ambição e atropelaram vidas humanas, escravizaram vidas humanas. Ainda hoje nós temos a escravidão no mundo, cerca de 40 milhões de pessoas vivem em trabalho forçado e 1/4 delas são crianças. O mundo teve uma vitória com o advento da ONU no século passado, que em 1948, na Declaração dos Direitos Humanos, disse que é proibido, terminantemente proibido, o trabalho escravo, a servidão involuntária. É totalmente proibido. E nós temos em Jesus essa libertação que alcançou os homens. Nós somos libertos do império das trevas. Assim como os babilônios faziam, eles tiravam as pessoas e transportavam elas para o seu reino. Jesus foi exatamente o que ele fez. Ele nos transporta desse reino de trevas que estava sob jurisdição, sobre o governo, sobre a batuta de Satanás, para agora para um reino de amor, para um reino de paz. E ele tem poder para isso, porque ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, sobre o céu, sobre a terra. Ele é rei sobre tudo e sobre todos. Ele governa com poder. Todos as potestades e soberanias se prostrarão diante dele. Tudo foi criado por meio dele, ele é antes de tudo. Tudo subsiste por ele, pela palavra do seu poder. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o primogênito dentre os mortos, e entre todas as coisas tem primazia, porque aprove Deus que habitasse nele toda a divindade. Ele fez paz, ele nos retirou desse reino de escravidão pelo pecado, e agora nós somos cidadãos que nós temos a verdadeira liberdade. Não a liberdade de fazermos aquilo que nós desejamos fazer, mas de fazer a vontade daquele que nos tirou de lá, aquele que nos arrancou de um reino de cegueira espiritual, nos reconciliando com Deus, tirando do nosso coração a rebelião contra Deus. Nós éramos estranhos, fazíamos obras malignas, mas agora nós temos a libertação, a verdadeira libertação de não fazer as nossas vontades, mas fazer a vontade daquele que nos salvou. Mediante a sua morte e ressurreição, nós somos resgatados. E nós somos resgatados não somente para vivermos a nossa vida e a nossa liberdade que nós temos em Cristo, mas justamente para anunciar essa libertação àquelas pessoas que ainda estão escravizadas pelo pecado, aquelas pessoas que ainda estão escravizadas pela influência de Satanás e deste mundo caído, pela influência deste século presente. Jesus é o libertador que nos tira do reino das trevas, do império das trevas, e nos traz para o teu reino de amor, onde nós agora não somos mais escravos, nós somos chamados amigos.
porque Ele já nos tem considerado amigos. Ele nos ama e nos trata como suas ovelhas, ovelhas do seu pastoreio, ovelhas do seu redil. E não há ninguém, não há força, não há demônios, não há potestades, não há principados que nos arranquem das suas mãos poderosas, das mãos que, com graça e misericórdia, penoso foi o trajeto pelo qual ele atravessou a eternidade e entrou nesse pequeno planeta para nos resgatar. O nosso planeta foi visitado por aquele que o criou. O nosso planeta foi visitado pelo Rei da Glória, que nos resgatou de um império de dor, de engano, de mentira, para uma vida de santidade, para uma vida de irrepreensibilidade, para uma vida de inculpabilidade, porque foi para isso que Ele nos chamou, e para que nós anunciemos essa libertação àqueles que estão ainda cativos pelas influências de Satanás e dos seus corações corruptos. Ele nos chamou pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Nós podemos apreciar a vitória do verdadeiro libertador, e podemos desfrutar da verdadeira liberdade, de não sermos aquilo que nós desejamos ser, mas sermos aquilo pelo qual o Senhor nos chamou, para uma vida de santidade, apresentarmos a Ele perante santos, inculpáveis e irrepreensíveis, permanecendo na liberdade pelo qual Ele nos libertou. Que Deus abençoe a sua vida e que você se encare não como um escravo do pecado, ainda que você caia, ainda que você tenha a influência do pecado na sua vida, mas assuma essa postura de um súdito do Rei, do verdadeiro Rei, do Rei Todo-Poderoso. Por isso que nós somos mais do que vencedores, porque jamais ninguém poderá nos tirar da presença dele e do amor de Deus sobre a nossa vida. Deus te abençoe.